Olá, seja bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Você sabia que o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, fala de 3 guerras que ainda acontecerão aqui na Terra? Jesus, após visitar o Templo de Jerusalém e conversando com seus discípulos, já havia profetizado: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui Jesus estava falando que quanto mais perto do fim, mais haveriam guerras, fomes, terremotos, epidemias, etc. Como o início das dores de parto para uma mulher que está para dar à luz. E ainda diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Estudiosos dizem que a figueira, como símbolo de Israel, representaria o renascimento desse país, que foi declarado como país em 1947-48, mas com Jerusalém controlada pelos israelenses apenas em 1967. Assim, especula-se que a última geração seria essa de 1967, e com isso não passaria a geração de 67 até que Jesus venha. Por isso, temos que nos preparar continuamente para a sua volta. Mas o que isso tem a ver com as 3 guerras? Porque acredito que a primeira dessas 3 guerras está muito próxima. Estamos vendo um longo conflito entre 2 nações que pode dar origem à primeira dessas 3 guerras do Apocalipse. Trata-se da guerra de Gog e Magog, que deve ocorrer um pouco antes ou depois do arrebatamento da Igreja de Cristo. E o final inesperado dessa guerra daria origem ao acordo de 7 anos de paz de Israel com muitas nações, que seria a última semana de anos descrita pelo profeta Daniel. Então, poderíamos ter arrebatamento, guerra de Gog e Magog, acordo de paz e 7 anos de tribulação na terra. Essa guerra de Gog e Magog é descrita inicialmente pelo profeta Ezequiel. Veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Então por aqui percebemos que Gog é o líder de Meseque e de Tubal, na terra de Magog. Magog foi filho de Jafé e assim neto de Noé. Magog, então, nesse trecho, seria uma região onde o neto de Noé teria ido após o dilúvio. Uma região que depois foi controlada pelos mongóis e que era conhecida com os limites indo da antiga União Soviética e Turquia. Aliás, especula-se que Meseque seria um antigo povo chamado Muski ou Musku e Tubal seria Tubali, ambos localizados na região da Ásia Menor, uma parte da atual Turquia. Outros, porém, dizem que Meseque se refere a uma variação de Moscou e Tubal seria uma cidade soviética, Tubalski. Assim, seriam povos ou da atual Rússia ou Turquia. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas. Muitas nações com você. Aqui, mais nações se incluem nesta guerra. Pérsia, o atual Irã, Etiópia, Líbia, Gomer, que seria a Armênia, e Togarma, que é a atual parte da Turquia. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança.
Ou seja, fica claro que Deus vai fazer com que esses países do extremo norte de Israel se juntem para atacá-los, o povo que foi novamente reunido, trazido de muitas nações. Por outro lado, outros estudiosos dizem que esta guerra ocorrerá após o acordo de paz, uma vez que o texto diz que Israel estará vivendo em segurança, que nada suspeita. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Mas enfim, são pontos de vista distintos e que nada alteram as análises da guerra. E esse trecho mostra a finalidade de Deus para incitar esta guerra. Você virá de seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Aqui temos uma indicação de que esta guerra virá antes dos 7 anos de tribulação, porque o povo de Israel usará as armas do exército invasor por 7 anos como combustível. Outra indicação é mostrada nesse trecho. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Assim, não podemos imaginar os salvos em Cristo entrando no reino milenar na terra, já tendo que sepultar cadáveres para purificar a terra. Só poderia ser antes desse período. Mas e sobre essa purificação da terra, o que seria? Provavelmente teriam tantos soldados mortos em estado de putrefação que poderiam originar doenças. Lembrando também que pessoas mortas seriam consideradas impuras para os judeus, e quem as tocasse deveria se purificar, assim como a terra. Essa então, a primeira das 3 guerras do Apocalipse, que ocorrerá antes do período de tribulação na terra. A segunda é a do Armagedon. A palavra Armagedon significa monte da cidade do Megido, o Megido, e será o local da batalha liderada pelo Anticristo na tentativa de invadir e destruir Jerusalém e Israel, no final da grande tribulação. Este conflito está descrito em Apocalipse. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, que aqui é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Ou seja, no final dos 7 anos de tribulação, no derramar da 6ª taça da ira de Deus, espíritos imundos vão reunir líderes do mundo todo para se ajuntarem no Armagedon e tentar destruir Israel. E Zacarias profetizou que Jerusalém passará por muitas dificuldades. Vejam, o dia do Senhor vem, quando do meio de vocês os seus bens serão divididos,
Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Mas ele também traz o desfecho desta última batalha do Anticristo. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. O próprio Jesus virá em socorro de Israel, pisando no Monte das Oliveiras, que se rachará ao meio. E com ele todos os seus santos, os seus exércitos, incluindo a igreja arrebatada antes dos 7 anos de tribulação, e que agora já está casada, já participou das bodas do Cordeiro no céu no decorrer desses 7 anos. Mas ninguém precisará lutar. Jesus cuidará de tudo. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. E aqui termina dizendo que aqueles aprovados no julgamento das nações virão anualmente adorar a Jesus, no decorrer do reino milenar na terra. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Outra perspectiva desta batalha é revelada por João. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que no caso aqui é Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, que é a igreja arrebatada, que no tribunal de Cristo recebeu vestes brancas e galardões, e montados em cavalos brancos. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, que é Jesus. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E assim termina essa guerra, com o Satanás preso, e o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo e enxofre, seus primeiros moradores. Então, Gog e Magog foi antes da tribulação, e o Armagedon encerra a grande tribulação. Por fim, temos a última rebelião de Satanás contra Deus, no final do reinado milenar na Terra. E se inicia com a soltura de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, e Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Ou seja, Satanás irá tentar aos que estiverem vivos no final do reinado milenar de Cristo na terra, para que se juntem a ele em uma última tentativa para tentar tomar o trono de Deus. E conseguirá convencer a um número muito grande de pessoas, como a areia do mar.
Obviamente, aqueles com corpos glorificados não serão tentados, apenas os vivos com os corpos mortais. Tenho vídeos em meu canal falando das etapas do Apocalipse, falando que aqueles salvos que morreram e os arrebatados terão corpos glorificados e estarão no milênio junto com os salvos sobreviventes dos 7 anos de tribulação na terra e os que passaram pelo julgamento das nações. Os ímpios estarão mortos no Hades, que é o inferno temporário, até seu julgamento final, que ocorrerá após essa batalha. E esse trecho lido cita Gog e Magog para mostrar que essas nações do norte estarão inclusas nesta última batalha, ou seja, terá Gog e Magog, além de outras do mundo todo, dos 4 cantos da terra, não apenas do extremo norte. E o final é retratado aqui. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então Satanás será finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão o anticristo e o falso profeta, e aguardando o julgamento dos ímpios, que se juntarão também a eles, para serem atormentados para sempre, de acordo com a gravidade dos seus pecados. Resumindo, então, as 3 guerras terminam com intervenções sobrenaturais de Deus, seja por meio de pestes, chuvas torrenciais, saraiva e enxofre, ou pelo poder da espada que sai da boca de Jesus, ou seja, sua palavra, com corpos apodrecendo em pé e invasores se matando entre si com a confusão causada, ou até com a vinda de um fogo do céu. E ocorrerão antes dos 7 anos de tribulação na terra, no final da tribulação e no final do reinado milenar de Cristo na terra. Espero que tenha dado para entender como estão dispostas essas guerras. Caso queira se aprofundar mais no tema, tenho vídeos específicos para cada uma dessas guerras em meu canal. Muito obrigado por assistir até aqui a este vídeo e até o próximo.